Beleza. Eu preciso falar com o Halim. Eu quero saber quem está por trás de tudo isso. A segunda, você dá uma puxadinha? Tá, ok pra você? Então, seguimos. Pode gravar. Experimenta para ver se é real. Ficou bom não, vamos tentar de novo. Experimenta e veja se é real. Assistir filmes estrangeiros dublados é acreditar que a voz do dublador ou dubladora é a mesma do ator ou da atriz. Isso acontece quando a voz em português combina com aquela pessoa que aparece na tela do cinema, da televisão e do computador. Muita gente reconhece o personagem pela voz, e quando ouve a verdadeira, na língua estrangeira, se surpreende. Por trás das câmeras das produções audiovisuais dubladas, há também um artista, que mesmo não aparecendo, precisa saber interpretar e dominar algumas técnicas. Por isso, a dublagem é considerada a arte da voz. Eu comecei a dublar profissionalmente há 1 ano e meio. E antes disso eu fiz um curso de 1 ano de duração, em que a gente tinha aulas semanais. Então, assim, eu considero que eu dublo há 2 anos e meio, porque tem esse ano de curso que eu estive dublando durante todo esse tempo, né? Eu comecei a dublar há uns 22 anos. Primeiro no Rio de Janeiro, lá eu dublei por uns 13 anos mais ou menos. Estou aqui em São Paulo há uns 8 anos mais ou menos, então dá quase 22. Esse tempo. E como eu sou ator, né, tem que ser ator para ser dublador, eu era ator uns 3 anos antes, mais ou menos isso. Eu dublo há 27 anos, eu acho, 26, 27 anos. Comecei tarde. Gostava de ver desenho, de fazer vozes caricatas, tal. Quando eu decidi pela minha profissão, para ser dublador precisa ser ator profissional, né? Eu fazia teatro e tal, fiz curso de locução, também sou locutor. Não há necessidade para ser dublador, mas enfim, eu também quis ser locutor. E aí fui atrás dos estudos de dublagem. Na época não havia curso, não havia nada, né? Você tinha que ir lá na raça, ver como é que faz e tentar fazer. E foi como eu aprendi a dublar. Os estudos da Alamo, que não existem mais, né? E, enfim, fui fazendo um pouquinho aqui, uma pontinha aqui e tal, e tô até hoje aí, enganando vocês aí. E quais vozes você já dublou em produções audiovisuais? Bem, em mais de 2 décadas de carreira, aí já são muitas vozes. Se a gente for falar de desenho, os mais famosos, assim, que quase todo mundo conhece, é o Madagascar, onde eu faço a voz da zebra. No desenho do Walt Disney, A Dama e o Vagabundo, eu faço o Vagabundo, eu faço o Príncipe da Cinderela, e aí já são de desenho mais famosos. E aí de longa-metragem tem um monte. Tem o Hulk, no filme do Hulk que teve, o ator Jude Law, o ator Ewan McGregor, o ator Paul Walker, Jake Gyllenhaal, onde eu fiz o Príncipe da Pérsia. Todos esses atores eu fiz em mais de 10 filmes. E aí Eric Bana, tem uma gama enorme de atores. De séries também tem a série Revenge, que passava na Globo, eu fazia um dos principais. A série Friends, eu faço o Ross. A série Drake e Josh, eu faço o Drake. Quem mais? E aí o ator que faz o Drake, né, nos Estados Unidos, ele dubla um desenho chamado Ultimate Homem-Aranha, que eu também dublo aqui no Brasil, né, o desenho do Homem-Aranha atual que passa na Disney. Nossa, e por aí, esses são os que eu tô lembrando agora, mas aí tem um montão ainda. Então, eu tive a oportunidade de fazer bastante coisa legal, né? Até personagens que eu via quando eu era criança, como o Pateta da Disney, o Zé Colmeia, que são mais famosos, né? Desenhos mais recentes, como os Pinguins de Madagascar, fiz personagens lá também, o Mork, o Rico. Bastante desenhos. Animes, né? Que é essa geração mais jovem aí, acompanham muito os animes, os desenhos japoneses. Eu fiz Cavaleiros do Zodíaco, Shiryu de Dragão, que é um personagem muito querido e tal. Enfim, fiz muito desenho, seriados, atores famosos como Sean Penn, Jim Carrey no Batman. Então, como eu comecei há pouco tempo, porque 2 anos e meio para uma carreira de dublador é bem pouco tempo, né?
eu sou considerado ainda um novato. Eu não fiz, na verdade fiz poucos papéis de destaque, assim. A maioria dos personagens que eu fiz, das vozes que eu fiz, foram pontas, que a gente chama de pontas, que são participações pequenas, e personagens menores. Então, assim, o maior personagem que eu fiz era um pesquisador num documentário que apresentava a suposta dissecação de um Tiranossauro Rex. Então era um dos cientistas que ficava lá cortando o dinossauro, tirando os órgãos e tal e tal. Esse era um documentário que tinha, acho que cerca de 2 horas de duração, e foi assim o meu maior papel. No mais foram, como eu falei, pontas, personagens pequenos, pequenas participações, mas em vários tipos de programas, né? Tanto reality shows, que é o que mais tem, na verdade, em geral nos estúdios para ser dublado. São programas que têm, às vezes, 50 pessoas num programa. Então as empresas que fazem reality aqui em São Paulo, elas precisam de um cast muito grande. Então tem que ter um elenco vasto, porque por dia numa empresa dessas passam 200 pessoas. Então sempre quem está começando acaba tendo mais espaço nesse tipo de programa. Olha, em termos de voz, eu diria que o mais difícil é quando você tem muito... Porque eu fiz muito vozerio, né? Vozerio é o que se chama quando você tem vozes ambientes. Por exemplo, o personagem do filme está num restaurante, então tem as outras pessoas conversando e tal e tal. Então, nesses casos, normalmente entram 3, 4, 5, até 9 dubladores dentro do estúdio para fazer essa massa sonora, né? Esse volume sonoro. A figuração da dublagem também é uma maneira de você começar. Você começa a ter contato. Então o diretor falou, ali tem um bar, daqui a pouco vai ter uma briga. Aí a gente vê lá e tal, aí conversa normal. Por favor, me vê a conta. Me passa o sal. Conversinhas normais. Aí tem a briga, cuidado, não sei o que, abaixe, não sei o que. É difícil você escolher um personagem, né, em 26, 27 anos. Mas, assim, tem o Shiryu de Dragão, de Cavaleiros do Zodíaco, que é um personagem que eu sempre destaco, porque os fãs de animes fazem convenções no país inteiro, fazem feiras, fazem eventos de anime, e eles chamam os dubladores para participar, para fazer palestra, eles querem tirar foto, eles querem autógrafo, eles transferem todo o amor, o carinho que eles têm pelo personagem, transferem para o dublador. Eu me diverti muito dublando esse cientista, esse pesquisador que fez a dissecação do Tiranossauro Rex. E foi engraçado porque as pessoas que estavam no estúdio, tinha outras pessoas acompanhando, além do diretor e do técnico, elas sentiam muito nojo, e tal, e eu estava achando aquilo tudo muito divertido. Não sei se é porque eu já tinha me identificado com aquele personagem, naturalmente, como era a dissecação de um Tiranossauro Rex, era tudo de mentira, né? Mas eles fizeram até uma reprodução bem realista da coisa. Então tinha sangue, tinha fluidos e aqueles órgãos melequentos, aquela coisa toda. E eu me diverti muito porque eu me divertia com as outras pessoas sentindo nojo daquilo, e para mim estava tudo muito claro que era tudo artificial, era tudo de brinquedo, digamos assim, de mentira. Então essa foi uma das dublagens mais divertidas. E qual é o processo necessário para fazer acontecer a dublagem? Bem, é um processo um pouco vasto. Vamos lá. Tem um distribuidor que tem um produto, né, a ser dublado, pode ser um filme, um desenho, uma série. Ele entra em contato com os estúdios com os quais ele trabalha. Quem trabalha, a Disney trabalha com estúdios A, B e C, a Fox com D, E e F, a Sony com outros. Cada distribuidor tem os seus estúdios, ou no Rio, ou em São Paulo, ou no Rio e São Paulo. Então contacta o estúdio, o cliente decide se quer fazer testes para aquele longa, para aquela série, para aquele desenho. Se tiver que fazer testes, aí o estúdio seleciona 3 ou 4 dubladores para cada personagem, faz os testes, manda para o cliente seleciona quem ele quer.
Se for um filme que vai passar no cinema, alguma coisa muito famosa, talvez ele decida por algum global ou uma celebridade para fazer parte do processo também. Paralelo a isso, o estúdio envia as imagens, né, do filme e mais o script no idioma original para um tradutor que vai traduzindo, e aí ele já tem então o texto traduzido, ele já tem os dubladores que vão fazer parte daquilo, são escalados os dubladores, né, cada dia alguém vai lá e vai fazendo, sempre em separado. O protagonista, a mocinha, o pai, a mãe, cada um vai lá no seu tempo. Quem fala mais fica mais tempo no estúdio. Então, a dublagem, eu não sei se vocês sabem, ela acontece no estúdio, né? Em que nós temos basicamente 3 profissionais envolvidos, que são o diretor de dublagem, o dublador e o técnico, né? Então essas três figuras trabalham como uma equipe. E o diretor e o técnico estão do lado de fora, né? O dublador lá dentro. E o diretor é que vai orientando o dublador, indicando onde no roteiro que ele entra, quais são as falas. Ele normalmente dá um perfil do personagem, faz um resumo da obra, né? Do filme ou do programa que vai ser dublado, para contextualizar, para colocar o dublador a par do que está acontecendo, de qualquer história. E é isso. É ironia, né? Porque ele quer mais que o filho arranque esse lixo da garagem dele. Estão falando do carro, né? Passa lá. Este carro está parado na minha garagem já tem quase 8 anos. Você vai levá-lo hoje? E ele foi criado na Europa, então ele fala turco com sotaque. Então ele foi dublado. Então o que a gente ouve nem é a voz dele. É um dublador que dublou ele mal. Então a boca mexe, o som tá fora e ele não é ator. Entenderam o conjunto? É isso, boa sorte pra mim. Quando o texto chega pra gente, ele tá assim, em branco. Na verdade ele vem marcado com trechos, cada pedacinho desse tem 20 segundos. E é assim que a gente trabalha. A gente chama cada trechinho desse de anel. Aí aqui é o anel 1, o anel 2, o anel 3, o anel 4. E aí depois o diretor separa o seu personagem em que anéis que ele aparece. Então talvez eu tenha o 1, o 3, o 8 e tal. Aqui não está cortado, mas seria assim. Então, quando eu vou assistindo, eu vou marcando. Cada dublador tem as suas marcas, né? Eu marco as pausas do personagem. Ele fala e para, ele fala e para, fala e para, fala e para. E eu vou também, de repente, se tem uma... Vou dar um exemplo aqui numa outra coisa. De repente, na fala, onde tem um ponto, se ele não para, eu vou ligando uma frase a outra. Aqui está mais rabiscado, porque o texto que está aqui não está tão próximo do que eu preciso falar. Então eu vou cortando o texto ou adicionando coisas. Como tudo é feito muito rápido, alguém que olha aqui não vai conseguir nem entender o que está escrito, mas eu sei o que eu quis dizer. E aí cada dublador tem outras marquinhas, às vezes uma pausinha menor, é um tracinho em cima, ou então uma palavra que você tem que falar com mais atenção, do tipo, deve haver imagens da câmera. Às vezes você frisa uma palavra, e aí cada dublador vai ter as suas maneiras de marcar o texto. E aí o ensaio serve para isso, para você entender de que forma isso se encaixa ali na boca do personagem. A necessidade de traduzir para o português produções audiovisuais estrangeiras foi tão grande que, em 1962, o então presidente do Brasil, Jânio Quadros, assinou uma lei para tornar a dublagem obrigatória. No entanto, há quem não concorde com a decisão. Quem consegue acompanhar a legenda argumenta sobre como a tal prática pode estragar a essência da fala dos personagens. Segundo a empresa americana Hamtramck, que analisa comportamentos do consumidor, 61% dos filmes distribuídos no Brasil são cópias dubladas.
ela, ao mesmo tempo que ela pode ser, como eu disse, existem, como qualquer trabalho, como qualquer profissional, existe o ruim, o bom, o médio, o ótimo, o excelente. A dublagem brasileira, ela pode ser excelente, e ela é, na maioria das vezes, excelente, mas ela também tem muita coisa mal feita. A gente vai entrar num outro quesito que é assim, o porquê da má qualidade de alguns trabalhos. São estúdios que não estão preparados, que visam apenas lucro, que colocam pessoas não profissionais para fazer esse trabalho, dublagem em português feita lá em Miami por pessoas que nem atores são. Então, assim, tem uma série de fatores que podem levar a dublagem a uma qualidade bem ruim. Mas a gente tem condições, e já mostrou isso, de fazer um trabalho excelente. Existiam na época, há 20 e tantos anos, meia dúzia de empresas que davam conta disso. Hoje em dia a gente tem mais de 20 em São Paulo, mais de 20 no Rio, e o mercado ampliando, né? Novos estúdios em Brasília, no Sul, interior de São Paulo, porque os estúdios que estão acostumados a fazer isso, que tem esse know-how de tantos anos, não estão dando conta de tantas coisas novas para serem feitas. O que acontece de bom é porque você está ampliando o mercado, o leque de possibilidades, mais pessoas se empregando. No momento de crise que a gente está passando, você tem uma profissão em que, ao invés de estar demitindo pessoas, está admitindo, isso é maravilhoso, né? Só que as pessoas que estão entrando, muitas delas não têm know-how suficiente ainda. E aí quando você está vendo um filme na televisão, antigamente você ouvia versão brasileira Herbert Richards, versão brasileira Alamo, São Paulo. Isso foi sendo tirado dos filmes. Então a pessoa começa a ver e vê lá um filme da Globo, que legal, daqui a pouco vem um filme, uma dublagem ainda fraca, feita por pessoas que não são capazes ainda e sem nenhum selo avisando. As pessoas que fizeram esse filme são pessoas que ainda não estão tão capacitadas. Então a pessoa vê, nossa, que dublagem ruim, e acha que a dublagem está ruim, e não está. Aquelas pessoas é que não sabem ainda fazer. Se você quer ver um show bom, você sabe em que casas você vai. Se você está sem grana, quer pagar R$10, você vai num botequinho ali, você sabe que está pagando menos por uma coisa que tem menos valor. Na TV não tem como você entender se essa é boa ou se essa é ruim. Então você está trocando de canal, você vê, gostei dessa, essa tá uma porcaria. Não tem como separar uma coisa da outra. Tá tudo meio que misturado. Então, nesse aspecto, a dublagem acaba pagando um pato por uma situação que está se acomodando ainda. Eu acho que com o tempo, essas empresas que estão surgindo, que ainda não sabem executar esse trabalho, vão aprender a fazer. Mas é um processo que demora alguns anos, não é de um dia para o outro. Você abre a empresa e já está dublando direito. As empresas que estão dublando bem hoje em dia existem há 20, talvez 30 anos. O mercado de dublagem, ele está em expansão, né? Porque nos últimos anos tem muitos programas em TV a cabo, tem vários veículos, né? Além dos canais abertos de TV, tem a TV a cabo, tem o cinema, tem programas institucionais, programas para internet, tem games. Então, assim, existe uma gama muito grande de programas para serem dublados, né? Hoje tem bem mais trabalho, tem muitos canais que estão dublando agora que não dublavam. Então, assim, a quantidade de trabalho é bastante, mas aumentou também o número de dubladores. Então, assim, o mercado oscila. A gente tem que aprender a lidar com isso. Uma hora um determinado estúdio está com bastante trabalho, o outro está com pouco, aí de repente inverte, de repente os dois estão cheios de trabalho, o dublador não tem horário, ele começa às 8 da manhã e acaba às 10 da noite, trabalhando, correndo de um estúdio para o outro, e aí de repente tem a hora das vacas magras que, putz, não dublei nada esse dia, e fica lá preocupado se vai ter dinheiro para pagar as contas no mês que vem, porque em São Paulo, por exemplo, os dubladores são todos os freelancers, né? Ninguém é contratado. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. E para você, por que devemos valorizar os produtos audiovisuais dublados? Olha, além da questão de você ter a transposição para a sua língua e, portanto, para a sua realidade cultural, inclusive, né? Porque você pega
programas que são falados em outras línguas, eles têm entonações diferentes, eles têm expressões diferentes e tudo mais. A gente vive num país onde o número de analfabetos é muito grande. A gente tem que pensar também nos idosos que já não tem mais aquele reflexo rápido de ler a legenda, crianças que não aprenderam a ler ainda, os deficientes visuais que acompanham os filmes, né, pelo áudio. Então, assim, a função da dublagem é extremamente importante, é necessária, né? Além da valorização da língua, né? Ajuda a acessar um público maior, né? O país da gente é muito grande. A gente às vezes fica restrito ao eixo Rio-São Paulo, aos nossos amigos, e talvez muitas pessoas que a gente conheça não veem. Eu, como ator, por exemplo, os meus colegas atores vão querer ver o filme com a voz do ator de Hollywood e tal, mas o nosso país é muito amplo, né? Muito grande, temos todo tipo de público. E eu acho que a dublagem vai acessar as pessoas mais velhas, que não têm agilidade mais, né, para poder ler, as crianças, vai poder, os deficientes visuais. Eu tenho muitos fãs que são deficientes visuais, é muito legal porque eles não vão ver o filme porque tem Brad Pitt. Eles vão ver o filme porque tem aquela voz que ajuda eles a entender melhor aquela história. Então, se um dublador não consegue passar emoção na voz, ele vai ver o filme, não vai ficar claro para ele o que está acontecendo. Então, o deficiente visual precisa de uma dublagem boa. Eu acho que contribui nesse sentido. E ainda a questão de valorizar o nosso idioma, né? Olha, eu tive a oportunidade de ver dublagens lá fora, na Espanha, na Itália, quando eu viajei. E assim, a dublagem brasileira, ela é considerada uma das melhores do planeta. Por mais que você vá criticar o trabalho de dublagem, como eu falei, né? Ele pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser ruim também. Mas assim, a dublagem de uma maneira geral, feita no Brasil, é uma das melhores do mundo, considerada até pelos países estrangeiros. Porque assim, no Brasil a gente se preocupa com a qualidade do trabalho, em colocar uma voz adequada nos personagens, coisa que você não vê, né? Lá fora, parece que é a mesma pessoa que dubla todos os personagens. Enfim, a dublagem brasileira foi elogiada até pelos próprios atores, né? A gente tem histórias de atores que foram dublados em português e que vêm aqui para o Brasil. E o Chaves, vamos falar de um bem, o Bolanhos elogiou, ele falou que a dublagem do Marcelo Gastaldi era melhor do que a voz original dele, combinava mais com o personagem. Isso também aconteceu com outros atores, uma série que vocês talvez não lembrem, não conheçam, Perdidos no Espaço. Tinha lá o Dr. Smith, o ator esteve no Brasil e elogiou, fez questão de conhecer o dublador. Fred Flintstone, é considerado pela Hanna-Barbera, pelos estúdios da Hanna-Barbera, como a melhor dublagem do mundo, é a brasileira, em português, do Fred Flintstone. Então, assim, a gente tem fatos, história de que a dublagem brasileira é realmente uma das melhores do mundo. Portanto, valorizar a técnica da dublagem e o profissional é não esquecer que as vozes dubladas dos personagens são as que ficam guardadas na memória. Viva a dublagem brasileira!